A temática proposta, desde o primeiro domingo, que trouxe a mensagem no livro de Provérbios, é justamente essa: conselhos para uma vida de sabedoria. E, queridos irmãos, do capítulo 1 ao versículo 7, eu trouxe o primeiro sermão, trazendo uma perspectiva sobre o livro de Provérbios, nos mostrando que nós precisamos aprender a sabedoria que ensina e muda a nossa vida. Nós vimos que para viver essa sabedoria nós precisamos nos preparar e capacitar os nossos ouvidos para ouvir a verdade. E nós vimos, em terceiro lugar, que para viver essa sabedoria, para tomar essa sabedoria, nós precisamos ser sábios e não loucos. Hoje eu gostaria de caminhar na mesma perspectiva. Conselhos para uma vida de sabedoria. E hoje nós vamos ouvir a palavra do Senhor, como já lemos, sobre a perspectiva de um pai que conversa com um filho. Com certeza aqui todos os pais já tiveram essa experiência. A experiência de aconselhar o seu filho, a experiência de tentar ou buscar cuidar do coração dele, de dar conselhos para que eles não entrem em problemas, para que eles não entrem em caminhos errados. Com certeza você, como pai ou mãe, já viu seu filho prestes a tomar decisões erradas e você ficou angustiado ou angustiada e buscou, por meio de conselhos, não deixá-lo entrar em circunstâncias difíceis. Por isso, minha mãe já disse lá no passado, e com certeza muitas mães e pais aqui já disseram, que se conselho fosse bom, não se dava, se o quê, irmãos? Então quase todo mundo já usou essa expressão. E essa é a perspectiva de Salomão. Como um pai que aconselha o seu filho, como um pai que quer livrar o seu filho da morte, como um pai que ama o seu filho e não quer deixá-lo caminhar para a perdição, mas quer livrá-lo de uma perdição física e de uma perdição eterna. A perspectiva de Salomão como um pai é aconselhar o seu filho para a vida. E aqui nós podemos ouvir a instrução que nos tornará sábio e que também nos salvará da morte física e da morte eterna. E nós vamos perceber em primeiro lugar a perspectiva do sábio Salomão como um pai aconselhando o filho. E nessa noite ouça os conselhos do Senhor à sua vida. Em primeiro lugar, ouça e obedeça a seus pais. No versículo 8 e versículo 9, Salomão começa de uma forma carinhosa, cuidando e tratando o coração dos seus ouvintes, o coração do seu filho. Ele vai dizer assim de forma bem carinhosa: filho, volta comigo ao versículo 8, filho meu. Ele está aqui, irmãos, considerando não apenas como um filho herdeiro. Ele não está aqui apenas considerando como um filho de sangue. A perspectiva principal é filho espiritual. Você não é só um herdeiro de tudo que eu tenho, ou de tudo que eu possa conquistar, mas você, além de ser um descendente biológico, você é um herdeiro espiritual. Por isso Salomão chama ele de filho. Salomão começa a tratá-lo de forma carinhosa para trazê-lo para perto e o convida a abandonar qualquer caminho errado. E ele convida o filho a abandonar qualquer perspectiva que o afaste do seu próprio pai. Por isso ele começa no versículo 8 dizendo: filho, ouça os ensinos, preste atenção nas instruções que seu pai, que sua mãe está falando. A perspectiva do versículo 8 que Salomão está trazendo é que se você ouvir o seu pai e sua mãe, você vai ter consequências maravilhosas na sua vida. Você vai ter consequências de uma vida menos desestruturada. Você vai ter consequências de uma vida menos repletas de frustrações. Você vai estar longe de uma vida de anarquia, de uma vida que é movida por uma sociedade que te leva a abandonar o teu pai, que te leva a abandonar a tua mãe e viver os teus prazeres e os teus deleites. Por isso o sábio Salomão está dizendo e tratando o coração do filho, dizendo: olha, primeiro você precisa ouvir a instrução, ouvir o ensino. Você precisa, meu filho, com amor e graça eu te chamo a entender que o que nós estamos fazendo por você, o que nós estamos te ensinando, vai te dar vitória. Essa é a frase que está lá. Quando você ouve, você alcança essa vitória. Mas não entenda que essa vitória é uma vitória puramente e meramente humana, como um triunfalismo. Não, queridos irmãos,
A consequência de ouvir e obedecer já vem no versículo 9. Nos mostra que nós teremos uma vida de glória, uma vida de vitória. E a pergunta talvez é: o que seria essa vida de vitória? O que seria essa vida de glória que são esses diademas? A vida de vitória e a vida de glória é a obediência aos pais. É a certeza de que obedecer aos pais é o primeiro mandamento com promessas. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na face da terra. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: quando você obedece ao seu pai, você vive uma vida de glória, porque você vive uma vida protegida, você vive uma vida de menos perigos mortais, você vive uma vida longe de companhias nocivas, companhias que vêm destruir a tua própria vida e tua história. Você está longe de lugares escorregadios, de lugares que possam te fazer pecar contra Deus e contra a sociedade, contra o próximo, contra os teus pais. Por isso, queridos, vocês precisam começar a entender, vocês filhos, que todo conselho dado pelo pai, que tende e que visa o cuidado da sua vida, não é um conselho para a sua morte, é um conselho para a sua glória, para a sua alegria. Mas isso também traz a perspectiva dos pais. Pais, vocês precisam conhecer os filhos de vocês, precisam entender o que está acontecendo com eles. Vocês precisam estar atento como águia, olhando o filho de vocês. Veja que Salomão trata o filho com amor e graça. Filho meu, essa expressão é uma expressão, queridos, que ele trata carinhosa para com seus filhos. Implica dizer que o pai não simplesmente só chama o filho à obediência, mas ele cuida de forma carinhosa, ele cuida de forma atenciosa, de forma afetuosa. Certa feita, não lembro se um pastor ou presbítero falando, ou um membro de uma igreja falando, que os seus filhos começaram, ou sua filha começou a se afastar dele, e eles viviam num relacionamento muito bom, um relacionamento muito agradável, e ele começou a depois procurar saber o que sua filha estava lendo, estudando, os caminhos que sua filha estava indo. E pasmem, irmãos, os estudos humanistas, psicologizados, começaram a levar a filha a ter raiva do pai. Nós precisamos destruir o patriarcado. Nós precisamos entender que os homens brancos destruíram a nossa história. E a filha começou a olhar para o pai com terror, com horror. E aquilo incomodava o coração do pai. E o pai, que ama a filha, foi atrás de tudo que estava acontecendo para entender o que estava insurgindo sobre o coração dela, para revelar uma rebeldia tão grande contra ele. E ele descobriu que toda a estrutura educacional, da onde ela estava sendo uma estrutura que estava colocando filhos contra pais. Por isso que Salomão está tratando com carinho os filhos, e está nos mostrando que nós precisamos, nesse tratar com carinho, saber aconselhar para a vida. Para isso nós precisamos andar junto deles, nós precisamos estar perto deles, nós precisamos ouvir e ver as necessidades deles e cuidar. Não é atender a todas, mas cuidar de forma amorosa, de forma a instruir, de forma a ensinar. E a consequência disso é que eles irão começar a ouvir, começar a viver, começar a obedecer. Eles viverão uma vida gloriosa. A vida gloriosa é uma vida de obediência, porque eles veem que o Pai estão juntos, que o Pai está próximo, que o Pai os ama, que o Pai tem atenção, que o Pai sabe o que está cercando os seus próprios filhos. Por isso Salomão, com toda a sabedoria, irmãos, ele chama os filhos e instrui os seus filhos também com toda a autoridade, a querer inculcar a lei de Deus no coração e na cabeça deles, a mostrar a eles que para o próprio bem deles e para o dos próprios pais, eles precisam aprender, eles precisam ser instruídos sobre a palavra que gera vida. O versículo 8, versículo 9 vai nos mostrar que tanto o pai como a mãe, eles devem fazer tudo o que puderem pela educação dos seus filhos. Porém, entendam, não é o suficiente.
Você pode dar a melhor faculdade, você pode dar a melhor escola, você pode fazer o melhor curso de inglês para ele, você pode fazer tudo de melhor, mas não é o suficiente. O que ele precisa é da instrução para a vida, e não é apenas a vida terrena, é a vida eterna, a vida que o livrará de uma morte eterna, de Satanás e do lago de enxofre. Não adianta, queridos pais, vocês terem filhos que serão prêmio Nobel do mundo, mas estarão mortos no inferno. Não adianta, queridos pais, vocês quererem filhos que sejam os maiores médicos, os homens mais influentes da sociedade, mas que eles estão acordando todos os dias diante de Satanás. O maior e o melhor presente que nós, pais, podemos deixar e dar aos nossos filhos é ensinar e instruir, não sobre a herança que poderemos deixar ou que nem deixaremos fisicamente falando, mas a herança eterna, que essa ninguém pode roubar. A maior alegria dos pais é poder ensinar os seus filhos e instruir os seus filhos a viver a mesma fé dos pais. Por isso Salomão está tratando o coração do filho. Salomão quer que os seus filhos cresçam, que eles progridam na vida, entendendo que eles precisam ouvir o ensino e a instrução dos pais, do Senhor Jesus. Salomão está instruindo os pais para que eles entendam e compreendam que quando eles instruem os seus filhos vivem a obediência a Cristo, não é aos pais, eles são como uma diadema, diz o versículo 9. Será como uma diadema de graça para a tua cabeça. A perspectiva do que Salomão está falando é que eles serão uma vitória para os pais. E quando os pais não instruem os seus filhos e não ensinam, eles serão uma tremenda vergonha para os pais. Por isso, queridos pais, a maior progressão que vocês podem dar aos filhos de vocês não é dinheiro, presente. Não são as coisas deste mundo, aonde a traça, o ladrão e a ferrugem vão roubar, vão corroer, vão destruir. O maior presente que vocês podem dar aos filhos de vocês é a eternidade no coração deles. É viver Cristo, é ensinar Cristo. São eles como flecha que irão aonde vocês não podem ir. Viver Cristo Jesus, levar Cristo Jesus. Precisamos tirar a mentalidade capitalista, materialista, ou qualquer outras istas da cabeça dos nossos filhos. Eu sei que eles são meninos e meninas que querem serem notados, que eles querem os melhores presentes terrenos. Nós já passamos por isso também. Mas o que nós precisamos ensinar a eles é que os maiores presentes não estão aqui. Os melhores presentes não estão aqui. Pais, vocês não estão criando os reis e rainhas, vocês estão criando servos do Senhor Jesus. Instruam os filhos de vocês no caminho que devem andar, para que quando eles cheguem à idade avançada, ele não venha se desviar dele. Este é o maior presente dado à mão de vocês, a vida de vocês. Filhos são heranças do Senhor, confiados a vocês, para que vocês cuidem deles, não mimando os seus filhos. Não estou dizendo que você não pode dar carinho e amor, faça com alegria, com intensidade, seja amoroso e carinhoso como Salomão, mas não tenha a perspectiva de que isso é o máximo que eles precisam. O que eles precisam é de Cristo Jesus. Sabe quem vai tratar o coração orgulhoso do teu filho? Não é o castigo, como lá no passado eu já vi, joelho no milho, sabe? Não é aquela pisa, que não é nem de cinturão, era de borracha, de bicicleta, cipó de goiaba. Tem alguém rindo aí, já passou por isso, né? Sabe? O que vai mudar o caráter do teu filho não são essas coisas. Eu não estou dizendo que poupar a vara é errado. Exorte o seu filho, discipline-o, porque o pai que disciplina, ele ama. Aquele que não disciplina não ama o seu filho. O que eu quero dizer é que você precisa se preocupar com o coração dele. Sabe por quê? Porque na tua frente ele pode dizer: não, papai, eu sirvo o Senhor, eu obedeço o Senhor, pode ter orgulho de mim, mas quando você dar as costas, ele está fazendo tudo de errado, porque ele acha que você não está vendo. Mas existe um Deus nos céus, filhos que estão vendo vocês, que nos vê.
Por isso nós precisamos cuidar do caráter, o coração deles, para que quando eu e vocês nós não possamos estar perto, eles possam entender: existe alguém perto de mim que não tira os olhos de mim e que eu preciso obedecer. Não é meu pai, nem minha mãe, é a Cristo Jesus. Segundo lugar, irmãos, ele vai dizer em primeiro, olha, ouça e obedeça os seus pais. Segundo, ele vai dizer, não ceda às más companhias. E consequentemente você vai ver uma frase, já é ecoada aqui no nosso Data Show. Qual é a frase, irmãos? Vamos ler em sua voz? O pecado... Mais uma vez, o pecado é uma fraude. O que é que você entende por isso? Desde o Éden, irmãos, essa é a arma que Satanás usa. O pecado é uma fraude. Ele te seduz. Ele te promete o que ele não pode te dar. Desde o Éden, assim, ele seduziu Adão, ele seduziu Eva. E não é diferente com os nossos filhos. Por isso que Salomão está cuidando do coração deles. Está pregando, não só aos ouvidos, mas aos olhos deles, mostrando que se deixar levar por sedução é uma vida de morte. Consigamos entender, irmãos, o que o texto está nos dizendo. E a frase proposta. Do versículo 10 ao versículo 14 nós vamos perceber isso. O pecado é uma fraude. Ele vai prometer à sua vida aquilo que ele não vai cumprir. Já viu aquelas propostas de dizer assim, olha, venha ser feliz, compre tal coisa, e você compra, e logo depois você descobre que não existe felicidade nisso. E você tem uma infelicidade imensa, quer desfazer e não consegue. É a mesma coisa Satanás. Adão, Eva, está aqui o fruto. Sejam felizes, sejam iguaizinhos a Deus, tenham poder, tenham glória, tenham fama, tenham autoridade para construir, para destruir. Faça igual a Deus, seja igual a Ele. Eu garanto a vocês, vocês serão iguais ao Senhor. A mesma promessa de Satanás lá é a mesma aqui, é a mesma para os nossos filhos. Agora talvez você pergunte assim, pastor, como é que eu posso ser seduzido? Como é que eu posso deixar me levar? Principalmente os adolescentes e jovens. Como é que eu posso me deixar levar? Quer ver uma coisa simples? Dos nossos dias e que vai passar de geração em geração? Adulação. Sabe o que é adulação? Alguém ficar falando palavras bonitas a todo tempo nos teus ouvidos, te prometendo uma coisa que nunca vai cumprir, te dando garantia de uma coisa que não existe garantia. A adulação é uma forma séria de sedução. Só é lembrar Adão e Eva e a serpente. Olha, Eva, que fruto bonito. O texto vai dizer que ela era bonita aos olhos. Eva, você vai ser igual a Deus. Eva, o que é que Deus fez? Olha para toda essa estrutura. Olha o poder. Olha a glória. Olha, Eva, olha o fruto. É só você comer. Você consegue. Você já parou para perceber onde é que nós mais ouvimos isso? Não se assuste com o que eu vou dizer. Mas onde nós mais ouvimos isso são nos divãs de psicologia e nos coachings. Você pode, você é, você consegue, você tem, você precisa compreender que dentro de você é uma força e você precisa deixar ela explodir para que você seja o melhor do mundo. Certa feita eu estava vendo justamente isso, um coach fazendo e levando todo um grupo a gritar: eu posso, eu posso. Você. Irmãos, Satanás não mudou. A mesma estrutura, ele vai te adular, ele vai trazer propostas boas aos teus olhos,
aos teus ouvidos. Ele vai trazer propostas sedutoras, que vão chegar de forma sutil, que você nem vai perceber que vai desviar da fé. Você nem vai perceber que você vai começar a dar um passo à direita ou um passo à esquerda. Não, mas é uma besteirazinha. É uma coisa simples. Deus não vai se preocupar com isso. É uma coisa tão simples, tão banal. E a proposta de Satanás, o conselho de Satanás é: ouça a minha voz. O conselho de Salomão é: não ouça a voz de Satanás. Ouça a voz de Deus. Ouça o Senhor a falar. E sabe o que é extraordinário? Volte comigo ao texto. Olhe comigo, versículo 10. E ele volta mais uma vez de forma carinhosa: filho meu, se os pecadores querem seduzir-te, olha o que ele diz: não consintas, não concorde. Então Salomão está dizendo: todas as vezes que você ouvir a voz de Satanás, a proposta de Satanás, não concorde. Isso é radical, pastor. Seja radical. Não se deixe levar e não se deixe ser levado pela voz do inimigo, que é uma voz doce, uma voz agradável. Você já parou para perceber que a maioria dos pastores da mídia, eles têm uma vozinha suave? Alguns sentam até em cadeiras, eles pregam de uma forma doce, eles olham para vocês nos olhos e eles dizem: você é o centro de Deus, enquanto no fundo toca uma música agradável que mexe com as suas emoções. Olha, Deus te ama, Deus quer te dar a vitória, e Ele prega aquilo que você quer ouvir, e você está dizendo: fala, Senhor, e na verdade é voz de Satanás. E Salomão está dizendo: filhinho, cuidado, não concorde com isso, porque está vindo heresia no meio dessa mensagem. Cai fora disso. Isso é sedução de Satanás, para que vocês se deixem ser levados e acreditem no evangelho que não tem Cristo no evangelho. Salomão está dizendo: olha, vocês precisam entender, Satanás, ele continua mesmo seduzindo desde o passado. Ele vem te adular, dizer coisas bonitas aos teus ouvidos. Ele vem trazer propostas extraordinárias, e a sua resposta deve ser: não concordo. Mas ele não vai parar só no versículo 10, e ele vai começar a mostrar como é essa proposta sedutora. E além disso, ele vai mostrar como são essas más companhias que vêm te seduzir. E nós vamos caminhar sobre isto. Versículo 11, olhe comigo. Essas pessoas que vêm te fazerem propostas, enviadas por Satanás, elas são violentas. Mas se ela vier com violência, você cai fora. Você não quer ouvir. Mas elas não chegam violentas. Elas são sedutoras, e por meio da sedução, aplica a violência. Olha o que diz o versículo 11. Eles te convidam: vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, e espreitemos, ainda que sem motivo, os inocentes. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo é: eles vão vir de forma sutil, sedutora, e vão te convidar a andar na mesma violência que eles. Eles vão te convidar a tomar um estilo de vida perverso. Eles vão te convidar a você abandonar os seus princípios e andar nos princípios dele, porque vai trazer lucro. E a resposta deve ser a mesma do versículo 10: eu não concordo. Versículo 12, ele vai começar a dizer que esses homens que vão te convidar, vão te atrair, vão ser homens sanguinários. Eu não vou ler, nós já lemos o texto. E por que eles são sanguinários? Porque eles buscam atrair para a morte aqueles que totalmente deixam de ouvir o conselho dos pais. Quer um exemplo prático disso, irmãos? Quantas mães estão chorando agora porque seus filhos estão presos, e outros mortos porque eles não ouviram a voz dos seus pais, a voz de sua mãe dizendo: meu filho, não se envolva com as drogas, meu filho, não se envolva com a violência, meu filho, não se envolva com o crime. Crianças, adolescentes, jovens. Eu sei que muitas vezes os nossos pais parecem caretas, e muitas vezes nós não queremos ouvir o conselho deles, porque o conflito de gerações nos faz pensar que os nossos pais não têm a mesma mentalidade para a nossa geração. Deixa eu dizer uma coisa para vocês:
antes deles serem pai de vocês, eles já foram adolescentes iguais a vocês. O que só vai mudar são as gerações, mas a sedução é a mesma. Os pecados são o mesmo. O que muda são as roupas do pecado, mas as propostas são as mesmas. Na minha época, acredito que adolescente nenhum conhece isso. Na minha época de adolescente, faz um pouquinho de tempo só, não entendi a risada. Na minha época, havia uma coisa chamada lança-perfume, loló. Ixi, pouquíssimos adolescentes sabem o que é isso, ou nenhum sabe. Alguns irmãos sabem. Era a droga do momento daquela época. A droga mais forte daquela época era maconha. Maconha. E nos nossos dias o que é? O que eu quero dizer com isso? O que mudou? Mudou só a roupa. Continua a mesma proposta. A proposta de você ter prazer em uma coisa que é mentirosa. Use droga, e você terá um prazer momentâneo e uma doença para sempre. Seja preso a qualquer vício, e você terá prazeres momentâneos e doenças para sempre, enquanto você viver. Por isso, queridos irmãos, Salomão está aconselhando, dizendo: olha, cuidado, eles são sedutores. Eles não vão chegar dizendo para vocês: eu sou violento e eu vou matar todo mundo. Não, ele vai chegar devagarzinho: vem cá, vem cá. Tem um negócio bom para a gente fazer. Quer ganhar dinheiro fácil? Tem um negócio bom. Ó, quer ficar rico? Vamos ali. É só uma coisinha simples. Ninguém vai saber. Porque Salomão está mostrando, no versículo 13, que eles são cobiçosos. Versículo 13 nos mostra isso. Eles te convidam a roubar. Eles te convidam, irmãos, a compreender que o roubo, até dizem que é profissão. O roubo é algo que a gente deve aceitar como natural. Até alguns países aí, se não falha a memória, como nos Estados Unidos, Nova York, permite roubar até tanto por cento. Roubar. São os ímpios que fazem isso. E Salomão está dizendo: filho, não dê atenção a isso não, filho. Veja, uma vez que você comete um roubo, você vai ficar orgulhoso do roubo. Sabe o que você vai fazer? Vai cometer outro. Você vai ver que tem lucro. Você vai ficar vaidoso do que você roubou. O que é que você vai fazer? Outro, outro, outro. E assim sucessivamente. Eu lembro-me quando vim morar aqui no Recife. Eu estava no ônibus indo entregar um currículo. Primeira vez que eu fui roubado aqui no Recife, irmãos. Coisa extraordinária. O rapaz sentou do meu lado, eu sabia que ele ia me roubar. Eu fui levantar, ele botou a perna, eu sentei. E ele olhou e disse assim: que horas são no teu celular? Aí eu peguei o 1100. Muitos não vão saber o que é isso. Quando ele olhou, fez: só tem isso? Eu disse: eu estou com um currículo, vou procurar trabalho. Ele olhou para mim e fez: tu é gente boa. E a gente começou a conversar. Se eu estou roubando aqui porque eu dei um celular bom para minha mãe, mas roubaram dela. Aí eu estou roubando para ver se eu acho um bom para entregar a ela. Aí ele disse: mas eu vou embora. Eu disse: tá bom. Quando ele levantou, eu disse: boa sorte aí no teu trabalho. Depois eu parei para pensar assim: meu Deus, o que foi que eu fiz? Aquele homem estava orgulhoso e vaidoso do que ele já tinha roubado. Ele até me mostrou alguns. Ele estava feliz do que ele adquiriu. Sabe, irmãos, os bens roubados por ele parecia algo precioso a ele, algo bom. E o que Salomão está dizendo é: esse roubo vai produzir tormento. Quando eu voltava para casa, eu morava em Pau Amarelo. Certa feita eu encontro aquele rapaz que me roubou drogado no chão. Eu olhei para ele, automaticamente o meu coração pecaminoso deu vontade de reagir, sabe, de fazer algo contra o mesmo. Mas eu olhei e disse: Senhor, tem misericórdia. Olha o estado desse homem. Olha o que o roubo estava fazendo com a vida dele, causando tormento.
Nós estamos falando apenas de ladrão de celular. E aqueles que parecem que no nosso país estão roubando e se dando bem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Se eles não ouvirem a voz do Senhor, eles terão o maior tormento da vida. Sabe qual é? Eles se encontrarão com Satanás. A morte eterna é aguardada para eles. Eles podem até se alegrar e jubilar pelo lucro do roubo. Roubamos a Petrobras, roubamos o Brasil, roubamos o mundo. Somos felizes, podemos viajar para onde quisermos, podemos fazer o que nós quisermos. A alegria temos para comprar tudo o que nós queremos, mas não compra a salvação, a vida eterna. Salomão não para por aqui. Versículo 14, eles são cruéis e gananciosos. Veja, irmãos, o texto vai nos mostrar que eles têm sede de sangue, que eles são perversos, que eles são criminosos, que eles fazem qualquer acordo e aliança para ter vantagem em tudo. Vocês vão matar o pobre, pouco importa, eu quero tirar lucro em cima de tudo. Eles convidam o próximo a fazer essa aliança para que eles possam também ter glória, ter lucro e ter vida boa. E Salomão está dizendo, olha, cuidado, seja prudente, não se aproxime sequer desses que vivem na marginalidade. Por isso o verso 10 é a resposta para todos os versos 11, 12, 13 e 14. Olha como eles vêm de forma sedutora, não concorde com o que eles fazem. Hernando Dias Lopes diz uma coisa, pregando nesse mesmo texto: a felicidade não habita nas tendas da perversidade, ela está presente na casa daqueles que vivem em retidão e vivem em justiça. Não faça aliança com os perversos, junte-se a pessoas capazes de ajudar você a viver mais perto de Deus. Por isso, querido irmão, querido ouvinte que nos assiste, não ceda às más companhias. Terceiro e último lugar, fuja dos criminosos. Versículo 15 ao versículo 19 vai nos mostrar isso. Fuja dos criminosos. E aí há um provérbio que eu citei logo no início do sermão. Provérbio esse que todo mundo aqui já conhece. Todo pai, toda mãe já falou. Dize-me com quem andas. E o povo aqui não aprendeu não. Diz-me com quem andas e... Agora, minha mãe dizia muito isso. Talvez todos os filhos já ouviram essa história. E no dia que eu tiver os meus, eu vou ter o prazer de dizer também. Irmãos, essa expressão, esse provérbio, que não é um provérbio que está na Bíblia, é um provérbio que vai nos mostrar sobre o zelo e o cuidado das nossas companhias. Do versículo 15 ao versículo 19, somos chamados a fugir dos criminosos. Warren Wiersbe, pregando nesse mesmo texto, ele fala muito bem e define muito bem quem são ou como são esses criminosos. Ele começa a pregar esse texto mostrando ao coração do seu filho como evitar se entregar a esses criminosos, a esses que vêm como tentadores, a esses que vêm nos chamar a viver uma tentação. E ele começa a nos mostrar, em primeiro lugar, que é preciso considerar com cuidado o caminho que estamos trilhando e não caminhar com pessoas erradas. Cuidado. Maridos, cuidado com quem você caminha. Mulheres que são esposas, cuidado com quem vocês caminham. Adolescentes e jovens. Sabe aquela ideia que vocês têm? Não, mas eu sei com quem eu estou andando. Não, fica tranquilo, eu estou no controle. Vocês nunca têm o controle. Até o dia que vocês se encontram na prática do pecado e lembra, meu pai e minha mãe têm uma boca de praga. Não é? É a primeira coisa que passa na mente de vocês. Ou então, se eu tivesse ouvido o papai e mamãe. Se eu tivesse dado atenção ao que eles estavam falando. Se eu prestasse atenção no conselho deles. Olha o que o Salmo número 1, abra comigo, verso 1, vai nos dizer:
Bem-aventurado o quê, irmãos? Aquele que não anda. Vamos ler todos de uma só voz? Bem-aventurado o homem quem é. O prazer deles não está em andar com pessoas erradas. Pais, vocês precisam inculcar no coração, na mente dos filhos de vocês, que eles precisam andar. A propósito, vocês precisam ser esse que ensinam a eles. Você viu o texto da nossa liturgia hoje? Deuteronômio? Inculque na cabeça do seu filho. Sentado, deitado, andando, comendo, ensine o seu filho. O maior dever de ensinar o seu filho não é da escola dominical, não são dos tios ou das tias, não é da escola lá fora, secular. O maior dever de ensinar os seus filhos é seu. Não terceirize aquilo que Deus te deu para você fazer. Pais, em nome de Jesus, abram os olhos e os ouvidos. O maior presente que vocês podem dar aos filhos de vocês não é dinheiro, não são os presentes terrenos. Cuidado para vocês não estarem terceirizando em busca de conquistar tudo no mundo e terceirizando a educação dos filhos de vocês, entregando as babás, entregando as escolas, entregando a qualquer estrutura que não atrai a Cristo Jesus. Cuidado para que lá na frente você não diga: onde foi que eu errei? Você errou em querer ganhar o mundo e perdeu o seu filho, perdeu o seu lar, perdeu o maior bem que Deus te deu. Ah, pastor, mas as coisas estão tão caras. Eu sei. Trabalhe, honre a Deus, glorifique o Senhor. Deus é Deus provedor. Se Deus prover como proveu para todos, e que Ele provê, você não tem do que reclamar. Ah, pastor, mas só é cuscuz. É bom demais. Oh, coisa boa é comer cuscuz. Todos nós passamos, irmãos, dificuldades na vida. Quem aqui nunca passou, que levante a mão. É só olhar para a sua história. Olhe pelo retrovisor. Olhe para as lutas e adversidades que o Senhor fez os seus pais passarem, que você passa. Seus filhos também vão passar. O que você precisa é viver Cristo para os seus filhos e não negociar o que é inegociável. Vamos voltar. Nós precisamos compreender e ensinar os filhos que eles não devem andar com pessoas erradas. Sabe por quê? Porque eles vão fazer as coisas erradas. O Warren Wiersbe, ainda falando desse texto, ele disse: segundo lugar, não devemos brincar com tentação, ela sempre conduz a uma armadilha. Sabe aquela história de que você pensa que consegue vencer o pecado? Que você consegue vencer Satanás? Em vez de você resistir, de fugir, você bate de frente com ele? Você não é tão forte o suficiente. Você não é insuperável, incaível. Não, você é pecador. Fuja do pecado. Ensine o seu filho a isso. Queridos irmãos, eu lembro como se fosse hoje, lá em São Paulo, num pequeno grupo da Igreja Pretende de Pinheiros. E eu já citei esse exemplo. Tinha um rapaz que era modelo, fazia parte desse pequeno grupo. E aí eu lembrei dele, mas eu não conhecia, né? Conversando com minha prima, e ela lembrou a história dele. E resumindo a história, estava uma mesa cheia de doces, salgados, que o pequeno grupo terminava, tinha um momento do engorda. E aí eu olhava, o rapaz chegava perto do brigadeiro, aí ele olhava para o brigadeiro e saía da mesa, 9 horas da noite. E aí ele chegava no brigadeiro, 9h30, olhava e saía. E eu dizia: rapaz, o que é que esse cara tem? 10 horas ele olhava, saía. Resumindo, meia-noite ele pegou a bandeja de brigadeiro, cheirou, disse: prima, ele tem algum problema? Ela disse: não, é porque ele amanhã vai fazer fotos de uma marca, de uma roupa, e ele não pode engordar, pode comer nada que traga questões de peso. Então ele não pode nem comer doce. Depois que ela terminou de falar isso, 00:10 mais ou menos, eu lembro como se fosse hoje, ele disse: eu só vou comer um.
Amanhã eu tomo um laxante, mas eu vou comer um. Ele comeu os 10. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Eu não quero falar mal do rapaz de longe de mim. Eu não vou pecar. Eu não vou cair em sedução. Eu não vou. Eu não vou olhar a pornografia. Eu não vou mentir. Mas eu estou perto das pessoas que vivem isso. Eu estou junto das pessoas que acham que mentira é verdade. Que um vídeo a mais, uma foto a mais, não vai causar problema. Que infidelidade, ninguém sabe. Isso aí é tão natural ao mundo. Não é, jovens e adolescentes? Não, mas eu não vou fazer feito eles. Eu não sou igual a eles. Senhor, socorro. Me livra do mal. Salomão está nos dizendo: não ande, não brinque com a tentação. Sansão, vocês lembram? Olha o versículo 17 aqui comigo. Olha comigo. Pois debalde se estende a rede, à vista de qualquer ave. Olha o versículo 16 agora. Seus pés correm para o mal e se apressam a derramar sangue. Não brinque com a tentação. Esses homens são maus. Esses homens vão levar vocês ao pecado, a cair. Não brinquem. Terceiro lugar e último, analisando como Warren Wiersbe, ele nos mostra que quando desobedecemos a Deus, nós fazemos mal à nossa vida e nós prejudicamos não só a nós mesmos, mas ao próximo. Versículo 18 e 19. Estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e este espírito da ganância, ou de ganância, tira a vida de quem o possui. Queridos irmãos, em nome de Jesus, entendam nessa noite, adolescentes, jovens principalmente, todos nós temos a liberdade de tomar decisões. Todos nós temos a liberdade. O Senhor nos deu a livre agência, a liberdade de tomar decisões. Você tem a liberdade de tomar decisão, mas você não tem liberdade das consequências das decisões. Toda decisão vai trazer consequência à sua vida. E saiba, o preço da sua decisão errada, ele pode ser muito alto para a sua história. Ele pode ser irreversível ao seu ser de forma terrena. O preço de uma decisão errada, de uma escolha errada, de aceitar o que te oferecem de forma errada, pode fazer você sacrificar aquilo que você mais ama por um momento e perder toda a sua vida. Salomão está nos chamando a atenção. Salomão está sendo enfático demais. Aqui ele está aplicando a ganância. Aqueles que por causa da ganância estão perdendo a própria vida. Por isso, queridos irmãos, Salomão conclui essa segunda perícope, esse segundo momento da mensagem do capítulo 1, trazendo conselhos para uma vida de sabedoria. E aí eu vou aplicar de forma muito rápida ao coração de todos. Sabe por que muitas vezes nós não gostamos de ouvir conselhos? Porque no nosso coração, nós não aceitamos quem está falando. Sabe aquela história? Quem é você para dar conselho para mim? Sabe por que, segundo lugar, nós não aceitamos o conselho? Porque nós não gostamos de que pessoas apontem onde nós estamos errando. Sabe por que nós não gostamos de ouvir conselhos? Terceiro lugar, porque nós não gostamos de saber que existem pessoas com mais sabedoria, talvez, ou que queiram nos ajudar, nós interpretamos como interferência na nossa vida. A propósito, nós só gostaríamos de receber conselhos de pessoas que são impecáveis. E está aí um conselho para você. Cristo está falando a sua vida, ao seu coração, por meio da palavra dEle, por meio da mensagem dEle. Vocês precisam, nós precisamos, como filhos nessa noite, ouvir a voz de Deus.
Nós precisamos, como filhos nessa noite, obedecer a voz de Deus. Nós precisamos, como filhos nessa noite, nos afastar das más companhias. Não nos deixar ser seduzidos pela proposta de Satanás. Nós precisamos, como filhos nessa noite, nós precisamos, como filhos do Senhor, ouvindo a voz do Senhor, fugir de toda aquela companhia criminosa que quer nos levar para o pecado e fazer entender que um crime a mais ou um crime a menos, isso não é problema. Agora, se você está ouvindo a voz do seu pai e você não quer obedecer, o problema é o seu coração. O seu coração orgulhoso, vaidoso, controlador. O seu coração que acredita e pensa que o que você acha para você é melhor do que o que Deus está falando à sua vida. Irmãos, Salomão, como pai, como homem, foi pecador. Talvez ele pudesse não ter a moralidade perfeita para ensinar os seus filhos, mas Cristo, Deus como um pai, Ele não pecou, e Ele te chama, Ele nos chama nessa noite, a assentar à mesa dEle, e obedecer a sua voz, a viver em santidade, a se afastar de tudo aquilo que nos afasta dEle, a tomar a decisão de tomar atitudes pelas coisas corretas. Por isso, nessa noite, em nome de Jesus, ouça a voz do Senhor e se renda a Ele. Feche os seus olhos, converse com o seu Senhor, com o seu Pai. Se coloque diante dEle, abra o seu coração. É o teu Pai que te amou, que te ama, que continuará te amando, que nessa noite diz ao seu coração: filhinhos, me ouçam, me obedeçam, se afaste das más companhias, se achegue a mim e eu me achegarei a vós outros. Fuja do homem ruim, fuja do criminoso, se achegue à presença de um Deus gracioso. Querido Deus, obrigado por esse conselho. Obrigado, Pai, porque mesmo sem merecermos, o Senhor veio ao nosso encontro. O Senhor bradou de forma carinhosa, amorosa aos nossos ouvidos nessa noite, sobre ouvir a Tua voz, sobre obedecer o Teu mandato, sobre não deixar se levar pela sedução deste mundo, mas entender que o temor ao Senhor é o princípio de viver essa sabedoria. Por isso, Espírito Santo de Deus, toma o nosso coração nessa noite e nos leva a Te obedecer, e nos leva a Te ouvir, a Te respeitar, mesmo quando nós não te vemos, Pai. Nos leva a compreender que o Senhor está ali conosco, nos sustentando com Tua graça, nos chamando a não nos desviar para a direita nem para a esquerda, mas a seguir os Teus passos, Cristo. Nos leva a entender, Senhor, nessa noite, que Satanás se levantará com toda e qualquer arma para nos afastar da Tua presença. Mas, Senhor, em nome de Jesus, nos faz nessa noite, ouvindo a Tua voz, nos render aos Teus pés, cair, Senhor, prostrados diante da Tua graça, diante do Teu favor, Senhor, entendendo que o Senhor nos amou, que o Senhor nos ama, e que mais uma vez o Senhor hoje nos chama a se achegar a Ti, a confiar a Ti. Nos ajuda, Senhor, entendendo isso, cumprir o nosso papel como pais, educar os nossos filhos no Teu temor. Nos faz entender o nosso papel como filhos, obedecer o Senhor, não por causa dos nossos pais, mas porque o Senhor nos amou
porque o Senhor entregou o bem mais precioso, o teu Filho em nosso favor. Em nome de Jesus, Pai, atrai o nosso coração a essa compreensão e nos faz viver como os filhos obedientes, filhos que amam servir, amar e obedecer ao Pai Redentor, provedor, em nome de Jesus. Amém.